Muito bem, boa tarde a todos. Mais um estudo, livro O Grande Conflito. Estendemos as boas-vindas a todos e sempre lembrando aqueles que estão assistindo a gravação desse vídeo no YouTube, na descrição vocês podem encontrar o e-mail e caso queiram participar dos nossos estudos, dessa série e das próximas, né? Se Deus assim permitir, teremos outras séries de estudos, outros livros, outros temas. Então, vocês podem entrar em contato, enviar lá o número do WhatsApp, do Telegram, e estaremos enviando para você o link de acesso e também estaremos te incluindo no nosso grupo no Telegram. Muito bem. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece para que, então, o Espírito Santo esteja conosco ao longo deste estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque temos o privilégio, Senhor, de meditarmos na Tua Palavra. Os anjos, ó Pai, quiseram fazer o trabalho de pregar essas boas novas, mas o Senhor confiou a nós. Que o Senhor nos capacite e que abra os corações daqueles que estão, Pai, aprendendo essas verdades. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Alguns cachorros aí latindo, mas eu espero que não chegue a comprometer a qualidade aí do estudo, né? Muito bem. Estamos aí seguindo com o estudo do livro O Grande Conflito. Estamos no capítulo 23, portanto, o Santuário Celestial. Esse é um estudo fundamental, né? Uma questão aí central quando falamos na última verdade presente, né? Ou seja, no Evangelho eterno para o tempo do fim, o Santuário Celestial tem um papel da maior importância, né? E é isso que nós veremos no estudo de hoje. Bem, o texto, mais uma vez, já não é novidade, né? O texto de Daniel 8, verso 14, né? E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Essa é a tradução King James. Em outras traduções, aparece lá até 2.300 tardes e manhãs. Corresponde à mesma coisa, né? Bem, o santuário a ser purificado. Como nós vimos no estudo anterior, né? Os adventistas, aqui entendidos como os mileritas, né, aqueles que estavam esperando o segundo advento de Cristo, e não propriamente os integrantes da denominação adventista, uma vez que a Igreja Adventista do Sétimo Dia só foi organizada em 1863. Então, os mileritas, né, aqueles que estavam aguardando o segundo advento de Cristo, acreditavam que a terra ou parte dela seria o santuário a ser purificado. Então, quando estudaram ali Daniel 8, verso 14, entenderam que a terra seria purificada ao final dos 2.300 dias, né? E um dia em profecias corresponde a um ano. E como nós sabemos, pelos cálculos, esse período terminou em 1844. Como seria a purificação, portanto, desse santuário, que é a terra, no entendimento deles, seria através da volta de Cristo, né? Com fogo e enxofre, a terra seria purificada. Esse entendimento estava em conformidade com o entendimento da maioria dos cristãos. Então, era uma crença bastante popular à época, né, de que o santuário a ser purificado seria a terra, né? A grande novidade aí dos mileritas foi decifrar esse período profético, essa profecia, e apontar, então, uma data ali, que seria a volta de Jesus, né? Bem, e aí, como nós sabemos, vem o desapontamento, no dia 22 de outubro de 1844, Cristo não retorna, e aí vem as reações, né?
muitos dentre os mileritas negaram que os 2.300 dias tivessem terminado em 1844. Então, nós sabemos que muitos abandonam a fé, não querem saber nada de Deus mais, e dentre aqueles que ainda continuavam acreditando, mantendo a fé, muitos negaram, então, que esses 2.300 dias tivessem terminado em 1844, ou seja, eles pensavam que havia ocorrido um erro nos cálculos, né? Essa foi, então, a reação ali de muitos. Como Cristo não voltara, então, na concepção deles, os dias ainda não haviam terminado, o período profético não havia concluído. Então, num primeiro momento, não passava pela cabeça deles de que tivesse ocorrido um erro, um equívoco na interpretação do santuário. Eles imaginavam, no primeiro momento, que o equívoco era relativo aos cálculos, né? Nós sabemos que muitos estudaram, né, esses cálculos, eles foram revisados. Um dos últimos a fazer uma revisão desses cálculos foi o Samuel Snow, e foi ele que apontou que os 2.300 dias terminariam ali no outono, né, e não na primavera. Então, essa foi a explicação do primeiro desapontamento, que foi o da primavera de 1844. Mas, ainda assim, muitos ali achavam que os cálculos estavam errados ainda, uma vez que Cristo não havia retornado. Nesse cálculo, tudo era claro e harmonioso. Que cálculo é esse, né? Justamente esse daqui, da linha relativa aos 2.300 dias. Só recapitulando, então, o período começa em 457, com o decreto de Artaxerxes, né, para a restauração de Jerusalém. Há um corte, né, conforme nós podemos ver em Daniel 9, 23 a 27, há um corte de 70 semanas. 70 semanas corresponde a 490 anos. E desse corte de 490 anos, que é o período inicial das 2.300 tardes e manhãs, há outros cortes menores ainda, né? Então, passam-se 7 semanas, ou 49 anos, e ocorre ali a restauração de Jerusalém, ano 408 a.C. Lembrando sempre que, antes de Cristo, as datas estão em ordem decrescente, ou seja, elas vão diminuindo. Então, a restauração de Jerusalém, ao final da 7ª semana. Depois passam-se 62 semanas, ou 434 anos, né, até o batismo de Jesus Cristo. Jesus tinha ali quase 30 anos quando ele começa o seu ministério. E aí chegamos à última semana. Essa última semana é dividida ao meio, porque o ministério de Cristo tem 3 anos e meio. Ele é crucificado, portanto, no ano 31 depois de Cristo. E os 3 anos e meio seguintes são anos em que o povo de Israel ainda teve a chance de aceitar Cristo como Messias. Mas no apedrejamento de Estevão, então, o povo rejeita definitivamente a Jesus como Messias, e cumpre-se o que é dito lá em Daniel 9, que a partir dali é feita aliança com muitos, né? Não diga o que algumas pessoas erroneamente dizem, que os judeus foram rejeitados, né? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ocorre uma aliança, é firmada uma aliança com muitos, né? Ou seja, o verdadeiro povo de Israel passa a ser, então, a todos aqueles que aceitam a Cristo como Messias, né? Inclusive integrantes do povo judeu. Nós sabemos que os discípulos eram todos judeus, Jesus era judeu. Então, assim, só a nação judaica que deixa de ter aquele papel especial como povo escolhido de Deus, como um povo de sacerdotes, né, para levar o evangelho. Agora é a igreja, né? Todos aqueles que se convertem, aceitam a Jesus como Messias, constituem o verdadeiro povo de Israel. Bem, então, a partir dali, do ano 34, passam-se 1.810 anos, né, até a purificação do santuário. Então, todos aqueles que estudavam isso daqui, que revisaram esses cálculos, enfim,
viam que era tudo muito claro, harmonioso, tudo muito racional, lógico, né? Exceção feita de não se ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Então, a única perplexidade ali naquele momento era que chegou o ano de 1844, passaram-se os meses, passou o mês de outubro, dezembro, enfim, e aparentemente nada havia acontecido, né? Então, isso era um desafio, né? Ellen White lembra que Deus estava a dirigir o grande movimento adventista e aqueles que permaneceram fiéis após o desapontamento estavam convictos de que se baseavam em sólidos princípios de interpretação. Esses princípios de interpretação foram elaborados pelo Guilherme Miller, né? Depois eu vou compartilhar lá no nosso grupo do Telegram, né? São princípios muito claros, né? E muito bem estabelecidos, baseados na própria Bíblia, para que não haja nenhum equívoco na interpretação das Escrituras, né? Nós sabemos que a Bíblia é um livro complexo, né? Tem obras poéticas, tem cartas, temos os livros proféticos, como o de Daniel, de Apocalipse. Então, a hermenêutica precisa ser bem estabelecida, né? Para que cheguemos a uma compreensão clara do assim diz o Senhor. E isso eles tinham, e eles tinham convicção disso, né? Não havia nenhuma dúvida de que eles seguiam princípios de interpretação muito bem estabelecidos. Então, com fervorosa oração, eles examinaram sua atitude e estudaram as Escrituras a fim de descobrir o seu erro. Como o erro não estava nos cálculos, passaram a investigar o tema do santuário. Então, eles definitivamente percebem que o problema não estava ali nos cálculos, né? O problema estava na interpretação daquilo que seria o santuário, né? O santuário que seria purificado, certo? Bem, aprenderam em suas pesquisas que não há nas escrituras prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Então, essa era uma das crenças populares, né? Aqui no nosso canal do YouTube, canal do Projeto Pomone, nós temos uma série sobre algumas das principais crenças populares dos dias de hoje, né? Eu convido você a assistir essa série, né? Uma série que nós realizamos no ano passado. Então, nós vimos lá sobre a veneração a Maria, sobre a santificação do domingo, imortalidade da alma. Então, são crenças populares, né? Muitos cristãos acreditam, agora, não significa que esteja correto, né? E a crença de que a terra era o santuário era uma crença popular lá no século XIX. Então, eles viram que isso não tem apoio bíblico. Acharam, porém, na Bíblia uma completa explicação do assunto do santuário, quanto à sua natureza, localização e serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punham o assunto acima de qualquer dúvida. Bem, então, quando eles foram, então, estudar esse tema, naturalmente, eles vão ao Antigo Testamento, né? Livro de Levítico, Números, né? Enfim, vão ao Pentateuco, e lá eles veem as instruções que foram dadas a Moisés para que ele construísse primeiro um tabernáculo lá no deserto, né? O tabernáculo era uma espécie de um templo móvel, né? Haviam ali tendas, né? As divisórias, e isso era desmontado e era carregado e era remontado à medida que eles iam avançando ali pelo deserto durante os 40 anos que eles peregrinaram. No pátio, apenas os israelitas, né, poderiam entrar, israelitas que estivessem puros, né, cerimonialmente puros. Então, alguém que estivesse com lepra, a mulher nos dias da menstruação, enfim, pessoas em algumas circunstâncias assim não poderiam entrar no pátio. No pátio, havia ali o altar de sacrifício, né, a pia. Tudo isso estava ali no pátio, os sacerdotes estavam ali, né, oficiando, o pecador ali levava a sua oferta, né, o seu sacrifício, né, um animal limpo, né, sempre, né, uma ovelha, né, um cabrito, enfim, um animal sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito.
Ali ele era sacrificado, o sangue era recolhido e era levado para dentro do tabernáculo propriamente dito, né? O animal ali ele era queimado, enfim. Dentro do tabernáculo haviam 2 compartimentos. O primeiro compartimento era o lugar santo, né? Ali estava o candelabro, né? O altar de incenso, a mesa com os pães da proposição. Então, ali o sacerdote entrava e o sangue que era recolhido do animal, né? Lembrando que o pecador, ao sacrificar o animal, ele simbolicamente transmitiu o seu pecado para aquele animal. O animal inocente, simbolizando a Cristo, era morto, então, no lugar do pecador, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, dentro do tabernáculo, o sangue era transferido, né? O sangue era aspergido ali no véu, representando a passagem, então, do pecado para o tabernáculo, né? Então, o pecador impunha as mãos sobre a cabeça da sua vítima, degolava, então, o animal, então ele passava o pecado para o animal. E, através do sangue que era aspergido ali, simbolicamente, o pecado era depositado no santuário. Isso se dava ao longo de um ano, né? Quando chegava o dia do Yom Kippur, que normalmente ele ocorria ali no nosso mês de outubro, né? As datas variáveis, mas dentro do mês de outubro, então era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, né? Então, nesse dia, o que acontecia? A gente já vai ver, né, sobre isso. Mas só, então, deixando claro o que havia aqui dentro do lugar santíssimo, né? Ellen White diz, no lugar santíssimo achava-se a arca, receptáculo de preciosa madeira, coberta de ouro, e depositária das 2 tábuas de pedra sobre as quais o Senhor escrevera a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca e formando a cobertura desse receptáculo sagrado, estava o propiciatório, magnificente obra de artífice, encimada por 2 querubins, um de cada lado e tudo trabalhado em ouro maciço. Nesse compartimento, a presença divina se manifestava na nuvem de glória entre os querubins, a Shekinah, né? Então, a presença de Deus enchia ali o lugar santíssimo, né? Bem, então, de acordo com o modelo que foi dado a Moisés, né? Ele inicia, então, uma arrecadação, então eles constroem o tabernáculo, né? Portanto, ali o ritual do santuário ocorria diariamente, de manhã e à tarde, então ocorriam os sacrifícios, né? Toda esta cerimônia, todos os sacrifícios que eram ali feitos, tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado, né? Deus tem horror ao pecado. E demais mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Temos um tipo do antítipo, né? Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário, como eu já falei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Bem, isso se dava, isso que eu acabei de ler, né, essa última citação, se dava no dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão. 2 bodes ali eram selecionados e lançava-se sortes, né, então, havia um sorteio ali. Um deles era sacrificado, como nós acabamos de ver, né, era um sacrifício final ali pelo povo, né, pelo próprio sumo sacerdote, e ele então iria interceder junto a Deus ali no lugar santíssimo, né? E o outro bode, o bode Azazel, né, simbolizando a Satanás. Esse bode não era sacrificado.
logo depois da mediação, da intercessão do sumo sacerdote, ali no lugar santíssimo, né? Ele entrava no lugar santíssimo, como nós vimos, enquanto o povo estava afligindo a alma, né? Orando, né? Enfim. Então, quando completava-se esse ritual aqui do Yom Kippur, o pecado, ou melhor, os pecados, né, que tinham sido transferidos para o santuário ao longo de um ano, eram retirados. Então, era a purificação do santuário. Todos esses pecados, simbolicamente, então, eram transferidos para o bode Azazel, esse bode que permanecia vivo, logo após a intercessão ali do sumo sacerdote, né? Deus aceitava essa intercessão, enfim, e o pecado, todos os pecados eram transferidos para o bode Azazel. Esse bode era levado até o deserto, ele era solto no deserto, simbolizando a Satanás, que durante o milênio ficará solto, vagueando por este mundo desolado, até que depois, então, ele será destruído, certo? Então, assim se dava o ritual. Bem, nós sabemos que após os hebreus se estabelecerem em Canaã, né, mais tarde, lá, Salomão construiu o templo, né, que era realmente, assim, era um esplendor, né, era uma grande construção, com muito ouro, muito mármore, e aqui nós temos uma representação, então, desse templo. No ano 70 depois de Cristo, como nós sabemos, e nós fizemos um estudo detalhado desse episódio, né? Se você não assistiu, vale a pena assistir, a recapitulação do primeiro capítulo do livro O Grande Conflito. Então, os romanos, ali esmagando uma revolta dos judeus, eles invadem Jerusalém e acabam destruindo o templo. Bem, aí Ellen White cita Hebreus, capítulo 8, Hebreus, que será o tema da nossa lição, né, da Escola Sabatina, no primeiro trimestre de 2022, né? Então, lá em Hebreus 8, 1 e 2, eu leio aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, é dito o seguinte: o tema mais importante da nossa exposição é este. O autor do livro de Hebreus, então, está chamando a atenção para o assunto mais importante ali do livro. Temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor, e não por homem. Certo? Então, ele está se referindo aqui ao ministério de Cristo após a sua morte, ao contrário, né, do que o mundo cristão aí acredita, né? O ministério de Cristo não terminou na cruz, com a morte dele. Após sua ressurreição, então, ele foi ao céu, ele se assenta à destra do Pai, né? E ali inicia o seu ministério no santuário celestial. Então, Ellen White diz, aqui, nesse texto que acabamos de ler, se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi formado pelo homem, construído por Moisés. Este último foi fundado pelo Senhor, o santuário celestial, e não pelo homem. Naquele santuário, santuário terrestre, os sacerdotes efetuavam seu culto. Neste, no santuário celestial, Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra, outro no céu. Demais, o tabernáculo construído por Moisés foi feito segundo o modelo. O Senhor lhe ordenou, conforme a tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereciam dons e sacrifícios, que seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, que os sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei
serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais, e que Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Temos aí vários textos de Hebreus, né? Hebreus capítulo 8, capítulo 9, enfim. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original, de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial, em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. No templo celestial, morada de Deus, acha-se o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. Os querubins do santuário terrestre, né, chamando atenção aqui para a Arca da Aliança, né, os querubins ali acima, né, os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Então, nós sabemos que nós fomos feitos, né, espetáculo para o universo, né, e os anjos estão ali acompanhando atentamente toda essa obra, né. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias relativa àquele cujo nome é renovo, né. Então, Zacarias e outros profetas ali do Antigo Testamento fazem referência a esse ministério de Cristo lá no santuário celestial. Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono, né, segundo Apocalipse 3, 21. Né? No trono, com o ser eterno e existente por si mesmo, é ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que possa socorrer aos que são tentados. Uma oferta perfeita, né, Cristo Jesus, né? A pergunta, que é o santuário, é claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés como figura das coisas celestiais, e, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A questão mais importante, porém, ainda está a ser respondida, que é a purificação do santuário, que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? Esse questionamento é feito por muitos cristãos aí que não creem no santuário celestial, né? Vocês, adventistas, falam na purificação do santuário, né? Que o santuário, portanto, é o santuário celestial. Mas o que no céu é purificado? Né? O céu não é um lugar santo, puro, perfeito? Como que vai haver, então, uma purificação num santuário que está no céu? Né? E muitos desses cristãos querem, né, dizer que essa purificação do santuário ocorreu lá no antigo Israel, né, quando houve a revolta dos Macabeus, né, porque durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, o templo teria sido profanado ali, animais imundos teriam sido sacrificados dentro do templo e tudo isso. Bem, esse é um outro estudo, né, sobre o chifre pequeno, enfim, podemos fazer num outro momento, mas sabemos que Antíoco Epifânio não corresponde ao chifre pequeno, até porque o chifre era pequeno no primeiro momento, mas depois ele cresce, se engrandece, e nós sabemos que apenas o papado, né, apenas a Igreja Romana, no período de supremacia papal, né, 1260 anos, de 538 até 1798, apenas a Igreja Católica, então, se enquadra dentro das características desse poder perseguidor, né, durante esses 1260 anos. Né? Mas aí fica a pergunta, poderá haver no céu alguma coisa a ser purificada? A resposta é sim, né?
Porque, embora no céu não haja pecado, mas os registros, né, dos nossos pecados estão lá, né? Então, no capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada, né? Os registros dos nossos pecados, né? Lá no tabernáculo, lá no santuário celestial. Então, é por isso que deve haver lá uma purificação também, né? Como no serviço típico, ou seja, lá no antigo Israel, né, no ritual do santuário, como lá havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. E quando terminaram os 2.300 dias? Em 1844. Né? E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Nós sabemos que os julgamentos possuem etapas, né? Todo o processo ali tem várias etapas, né? A fase da instrução, enfim, até a fase da execução lá no final. E o juízo divino também tem etapas, né? A começar pelo juízo investigativo, certo? Que é justamente sobre isso que Ellen White está falando aqui. Em 1844, portanto, começa ali o juízo investigativo, a fim de se verificar quais indivíduos, né? Quais pessoas possuem, então, o direito ali a usufruírem da graça de Cristo, porque se arrependeram dos seus pecados e têm a fé em Jesus. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo, para resgatar o seu povo, pois que, quando vier, sua recompensa estará com aquele para dar a cada um segundo as suas obras, segundo Apocalipse 22, 12. Né? Então, nós sabemos que o período do juízo investigativo vai de 1844, quando Cristo passa para o lugar santíssimo, e vai se estender até a volta de Jesus, que nós não sabemos a data, Deus não estabeleceu uma data, né, ali na Bíblia, mas quando Cristo voltar, então, terá terminado, e na verdade um pouco antes, né, porque um pouco antes a porta da graça se fecha, aí depois Cristo volta, e ele volta para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras, né. Ocorre a primeira ressurreição, aqueles que estiverem vivos e estiverem salvos serão transformados, levados para o céu, junto com aqueles que ressuscitarem na segunda vinda de Cristo. E depois do milênio, né, nós sabemos, os ímpios serão todos destruídos junto com Satanás e seus anjos. Muito bem, então, terminamos por aqui. É um estudo denso, né, que demanda outros estudos, outras leituras, mas, em linhas gerais, é isso, né? O estudo do santuário, essa foi uma das grandes descobertas, e, como nós sabemos, é uma das colunas da nossa fé, né? A crença no santuário celestial, assim como a crença no sábado, a mensagem de saúde, a compreensão do estado do homem na morte, né? Tudo isso aí constitui, então, a nossa identidade, né? O fundamento da nossa fé. Muito bem, se alguém tiver algum comentário, alguma contribuição, pode ficar à vontade a fazer, se não houver, a gente já passa, então, para a Elda, o estudo seguinte aí de hoje. Rafael, eu tenho uma pergunta, não está aqui, né, nesse texto que a gente leu, e também não sei se existe, mas
esse santuário celestial, ele existe desde sempre, desde a eternidade, ou ele passou a existir a partir do pecado de Satanás, a rebelião? Tem algum texto que fala? Olha, Ana, eu não me lembro de ter lido assim um texto definindo claramente essa questão, não. Mas eu sou levado a entender que esse santuário sempre existiu, né? Bem, assim eu entendo, né? Ele é o centro da adoração, né? Quando a gente estuda lá o Apocalipse, né? Lá está o trono do Pai, enfim. Então é o grande centro da adoração à divindade, né? Então eu entendo que ele sempre existiu. Eu tenho a E sensação de que também ele tenha sido feito. existiam leis lá também, não é? É, a lei é Lá no, eterna, né? pois é, por isso que também me faz crer que esse santuário é eterno. E eu tenho a sensação de que ele tenha sido feito junto com o plano da redenção. Porque ele faz Eu também, completamente, ele é o que simboliza a nossa redenção aqui da Terra, porque ele todo simboliza Jesus, né? Cada parte do santuário representa uma parte do ministério de Jesus. Então, eu acredito que faz parte do plano da redenção. então, assim, sendo o plano da redenção, ele não é eterno. Acredito que não, porque quando Deus planejou criar o homem, ele planejou criar o homem na essência, imagem e semelhança dele. A partir do momento como pecou, então ele faz o quê? O plano da redenção. E nesse plano da redenção, ele estabelece esse santuário, porque esse santuário ele simbolizava Jesus, depois Jesus vem na sua obra, ele participa aqui conosco, e depois vai ter a redenção. Não vai ter mais necessidade de ter um santuário no céu, onde vai haver registros novamente. Então, eu acho que ele completa o plano da redenção. Faz pensar É igual o intercessor. que Vai findar o trabalho de intercessão dele no santuário celestial, ele não vai findar? Antes Sim. do fechamento, na hora que ele fechar a porta da graça, ele finda o ministério de intercessão, que hoje ele faz duas coisas. Ele está no santo, fazendo a nossa intercessão, mas ele também está fazendo o juízo investigativo, que é essa parte de analisar os registros que contém lá. Ele vai findar aqui para poder ele passar para vestir a roupa dele de juiz para poder vir nos resgatar. Então, tipo assim, é o último ato do Santuário Celestial também vai ser feito ali. De rei, vestes de rei. De rei, porque é a Vestes de redenção rei. final. E Porque de acaba. juiz ele já está. Entendeu? Eu penso assim, que é o plano da redenção. Eu fico entre esses. Eu fico entre essas duas ideias. Só me faz pensar que é eterno porque a gente sabe que no céu também havia leis, né? E também existe um trono, o trono de Deus, né? Mas realmente eu fico entre essas duas ideias, esses dois pensamentos. Mas depois, quando você vai lendo o Apocalipse, que você vê que o trono dele, depois ele se assenta na Nova Jerusalém, e do trono dele saem as correntes da água da vida, os rios passam por debaixo, não é assim? Então, eu imagino assim, que enquanto há redenção para a gente, ele fica, o trono dele está ali, porque ele está todo envolto na nossa salvação. Jesus, tudo dele é para nos salvar. Mas na hora que ele termina isso, que ele faz a nossa redenção, que ele nos salva, então ele pode se assentar agora lá no trono, na fonte da água da vida, onde a água sempre vai estar a jorrar, onde já não vai ter mais pecado, entendeu? Então já é como se as coisas passadas passassem e a gente vivesse uma nova época. Eu penso que o santuário pode continuar no céu na eternidade, talvez sim, mas só como lembrança, não como um ritual que tem que ser feito novamente. Após o milênio, ele vai habitar na cidade, na Nova Jerusalém, na cidade santa.
Sim, essa cidade santa, ela desce. O Pai. E ele fica sentado no trono, junto, né? E a gente vai de uma lua nova a outra ali para adorar e para comer da folhinha da árvore da vida. Né? Uhum. Então, já não é mais que se falar de novo no santuário. No santuário. Sim. A minha questão não era depois, quando viesse para cá. Não, mas eu não estou falando só de quando vem para cá. Então, eu penso assim, que ele faz parte do plano da redenção. Ele não é eterno, porque ele não sempre existiu, mas ele, do plano da redenção para frente, ele faz parte até o momento que nós somos salvos, né? Porque ele vai perder a finalidade. Isso. Então, vamos ao outro capítulo? Tem mais alguém com dúvida? Então, vamos lá. Agora a gente vai recapitular o capítulo 24, que ele é um complemento desse capítulo 22 que a gente acabou de analisar, né? O capítulo 24, o título é Quando Começa o Julgamento Divino. E eu escolhi o texto para a meditação desse capítulo, o seguinte: conheço as tuas obras. Deixa eu ver se eu consigo tirar só essa telinha daqui. Não estou me preparando. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Souberam que Deus os havia guiado por sua providência infalível. Se bem como aconteceu aos primeiros discípulos, aqui está falando das pessoas que passaram pelo desapontamento, né? Eles não compreendessem a mensagem por eles mesmos comunicada, era esta, no entanto, correta a todos os respeitos. Proclamando-a, tinham cumprido o propósito de Deus, e seu trabalho não havia sido em vão no Senhor. De novo gerados para uma viva esperança, regozijavam-se com gozo inefável e glorioso. Então, da mesma forma que os discípulos também não estavam compreendendo quando Jesus morreu, quando Jesus ascendeu ao céu, eles ficaram assim, o sentimento de órfãos, né? Como se eles não tivessem entendido a mensagem de Cristo até ali, talvez não era o que eles esperavam, porque eles esperavam um rei terrestre, e nada daquilo tinha acontecido. Da mesma forma, houve esse sentimento de vazio no povo que estava se preparando, né, para dar aquela mensagem ali com Guilherme Miller, né? Tanto a profecia de Daniel 8,14, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo, que é temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, indicava o ministério de Cristo no lugar santíssimo, juízo investigativo, e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. Porém, eles não conseguiam entender naquele momento, né? A grande decepção. O engano fora na contagem dos períodos proféticos, não na contagem dos períodos proféticos, porque ela está correta. O Rafael acabou de mostrar aqui para a gente como é essa contagem, já teve outros episódios aqui que a gente estudou, né, que a gente viu como era a contagem, a gente viu que era correta, que era dessa forma mesmo, a Tati passou para a gente. Por este erro, os crentes sofreram desapontamento, entretanto, cumpria-se tudo o que estava predito na profecia e que podiam eles, com a autoridade bíblica, esperar. Ao mesmo tempo em que lamentavam a ruína de suas esperanças, transcorreram o acontecimento que fora predito pela mensagem que deveria cumprir-se antes que o Senhor aparecesse para recompensar os seus servos. Por mais que eles se sentissem decepcionados porque Jesus não tinha chegado, naquele momento eles conseguiram entender a profecia e cumpriu-se o que a profecia predisse, que era o início do juízo investigativo, e não a vinda do Senhor. Então, independente deles terem entendido ou não, a profecia se cumpriu, como também os discípulos, independente dos discípulos saberem, né, eles achavam que Jesus seria um rei terrestre, por mais que eles achassem que, tipo assim, não estava acontecendo o que deveria estar acontecendo, na realidade, toda a profecia se cumpriu com a vinda de Jesus.
Cristo aparecera não à terra, como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente no lugar santíssimo, no templo de Deus no céu. É ele representado pelo profeta Daniel como estando a vir nesse tempo, ao ancião de dias. Diz assim, Daniel 7,13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se não à terra, mas ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, ali, a profecia era correta. Havia, sim, uma interpretação errônea, né, sobre a profecia, porque ela não dizia que Jesus estava vindo à terra, mas que estava se apresentando ao ancião de dias. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias. Ele diz assim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. A vinda do Senhor ao seu templo foi súbita e inesperada para seu povo. Não o buscaram ali, esperavam que viessem à terra, como labaredas de fogo tomando vingança dos que não conhecessem a Deus e dos que não obedecessem ao Evangelho. Então, a profecia dizia que era ao templo e não à terra. O povo, porém, ainda não estava preparado para encontrar-se com o Senhor. Havia ainda uma obra de preparo a ser por eles cumprida. Ser-lhe proporcionada luz, dirigindo-lhe a mente ao templo de Deus no céu. E ao seguirem eles pela fé ao sumo sacerdote em seu ministério ali, novos deveres seriam revelados. Outra mensagem de advertência e instrução deveria ser dada à igreja. Quando o sacerdote terrestre fazia o trabalho, eram colocados sininhos, né, na borda da roupa dele, e todo o trabalho que ele fazia no Santíssimo, no Santo dos Santos, era acompanhado pelo povo que estava em volta. Todo mundo ficava em reverência, em posição de arrependimento pelos seus pecados, porque eles queriam ter certeza que aquele trabalho tinha sido bem feito. Da mesma forma, pela fé, ali o povo da decepção, né, do grande movimento do Milerita, eles tinham que, pela fé, acompanhar o trabalho do sumo sacerdote em seu ministério. E novos deveres foram revelados. E a gente vê aqui, quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. Então, Jesus não voltou até hoje. Isso significa que nós, até hoje, não estamos preparados para esse aparecimento. E diz lá em Malaquias, a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, a igreja que nosso Senhor deve receber para si, a sua vinda, será a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, é essa a igreja que Deus quer receber. Ele não quer receber lá uma igreja que está dormindo, uma igreja que está na sonolência, que está na apostasia. Ele quer uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, ela aparecerá como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. E isso é terrível. Quando eu penso nisso, eu fico assim, tremendo. Eu falo, Senhor, só pela tua misericórdia, pela tua graça que nós alcançaremos isso. Porque você, hoje, como intercessor, nós, por mais que busquemos ao Senhor, diversas vezes nós ainda caímos, falhamos. E quando a gente estiver lá, Jesus encerrar esse ministério que hoje ele faz ainda de intercessão, né? Ele faz de intercessão e o juiz investigativo, o julgador. Então, enquanto ele ainda está fazendo essa intercessão, nós temos esse mediador. Mas nós temos que, no fim, agora, é viver aqui na Terra, quando essa intercessão de Cristo cessar lá. E esse é o grande... É o que nós temos que nos preparar hoje. O preparo hoje nosso é esse. É para viver sem ter um mediador. Como isso? É abandonando o pecado.
É todos os dias você ver quais são os erros que você tem e pedir forças a Deus e permitir que o Espírito Santo atue na sua vida para acabar com esses pecados. É renunciar à vida de pecado, renunciar ao gosto do pecado. Nós gostamos de pecar. E a gente, às vezes, peca por costume, por hábito, né? E a gente tem que renunciar. Diz aqui ainda, suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado. Gente, não é fácil, né? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vai falar igual Paulo, né? Quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas olhando para Cristo, não vejo como me perder, porque é Cristo em nós a esperança da glória. Diz aqui, ó, suas vestes devem estar imaculadas, quer dizer, uma veste limpa, sem nenhuma ruguinha, aquela roupa bem passadinha, bem limpinha, branquinha, e o caráter liberto de pecado, pelo sangue da aspersão. Não é por nós mesmos, porque pela nossa força nós não conseguimos lutar, mas Cristo faz isso em nós, pelo sangue dele. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. A graça vem de Deus. O sangue de nos libertar disso vem de Deus. A gente tem que ter um esforço também nosso, ó. Seu próprio esforço diligente. A gente tem que ter um esforço diligente de reconhecer aonde temos falhado, para que Deus possa atuar nessa parte que estamos falhando. Nós temos a nossa parte. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Então, enquanto nós temos esse intercessor, nós temos que buscar esse afastamento do pecado. É um caminho que ele não tem volta. É vencer um pecado hoje e prosseguir para o alvo, né? Como diz Paulo, a gente vai prosseguindo para o alvo, põe Jesus na frente e vai. E vence um hoje, outra amanhã, e tem que ser uma obra especial de purificação. Na época que o povo de Israel era chamado para essa obra especial de purificação, eles apregoavam jejum, eles trocavam suas roupas, eles ficavam chorando de arrependimento. E é isso que nós temos que fazer agora, nesse momento que nós estamos aqui vivendo sobre a terra. Esta obra é a mais claramente apresentada nas mensagens de Apocalipse 14, que são as mensagens dos 3 anjos, que é para esse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, mensagem angélica, a segunda e a terceira. Diz ainda, a proclamação, aí vem o esposo, que é a história das virgens, né? Haviam 10 virgens e elas estavam esperando o esposo, e quando houve o grito, aí vem o esposo, só 5 estavam prontas, né? Então, essa proclamação, aí vem o esposo, foi feita no verão de 1844, quando eles estavam ali esperando a vinda de Jesus, em dia 22 de outubro de 1844, e tiveram aquela decepção. Desenvolveram-se, então, as 2 classes representadas pelas virgens, uma classe de prudentes e a outra de loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. E havia uma outra classe que, influenciada pelo medo e agindo com um impulso do momento, se satisfazera com a teoria da verdade, mas estava destituído da graça de Deus. Agora, enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra, que a gente sabe que a gente está nos últimos dias de novo, há o mesmo cumprimento profético de novo. Uma classe conta, assim, né? Vê que uma classe está mesmo se preparando, que está se arrependendo dos seus pecados, mudando de vida, buscando a Jesus incessantemente, buscando o Espírito Santo incessantemente, enquanto a outra classe parece, você olha assim, parece que está fazendo, mas é por medo, e não por fidelidade, nem por fé. E isso leva só a uma classe de loucas e não de prudentes, porque não há uma renovação de vida. Não há uma renovação de pensamento, de comportamento, né? A vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção no reino por parte de Cristo. Então, quer dizer, aquele encontro ali, aí vem o esposo, que aí se encontra com essas virgens, né, que estavam indo para esse encontro, ali não é a recepção do casamento. É o encontro para poder ir,
encontro do esposo, né? O casamento representa a recepção no reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, é ela que representa o reino. É a chamada a esposa, a mulher do cordeiro. É ela que é a esposa, a mulher do cordeiro. Disse o anjo a João: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E elevou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Então, nós somos os convidados, nós não somos a santa cidade, que é a esposa, né? Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio e a honra e o reino. Ele receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, ele recebe aquilo ali como se fosse um troféu pelo reinado dele, a honra, o domínio, que ele vai agora reinar sobre aquilo ali. A proclamação "Aí vem o esposo", feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de dias no céu, às bodas, à recepção de seu reino. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, pois que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Então, assim, aquele encontro ali ainda não é para festejar ainda, né? É só um encontro do que virá. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar às bodas, como diz lá em Lucas 12, verso 36. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé, ao ir ele perante Deus. Então, nós devemos compreender qual é o trabalho de Cristo e ir pela fé, acompanhando o trabalho que ele está fazendo. É neste sentido que se diz irem os convidados às bodas. Nós somos convidados para essa entrega da Nova Jerusalém a Jesus, né? Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele na presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, ao final dela, receber o seu reino, todos esses são representantes indo às bodas. Nós somos os convidados, nós iremos às bodas. Acho que eu passei duas. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados. Ele vai passar lá e olhar os convidados, a fim de verificar se todos têm os trajes nupciais. Lembra? Não sei se você lembra qual parábola é essa, mas é a parábola daquele homem que vai convidar as pessoas. Ele tem a lista de convidados, ele chama, ninguém quer vir. Aí ele manda os servos irem na rua, chamar quem eles encontrassem. E, por fim, ele fala assim, olha, leva essas roupas, dá para eles e chama quem vocês acharem. E aí, quem foi aceitando foi vindo. Só que aí ele passa lá nas bodas para ver quem é que estava com a roupa que ele tinha dado. Vestes imaculadas, do caráter lavados e embranquecidos no sangue do cordeiro. Era o que representava aquela roupa que ele estava dando. Ele te convida para vir a roupa, não pelo que seus méritos, pelo que você é, pelo que você fez. Ele te convida a vir às bodas e fala assim, eu vou te dar a roupa para você vir. E aí ele dá a roupa. E lá ele encontra um senhor, que esse senhor não vai com a roupa que tinha sido oferecida, né? O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que estão sendo examinados, se verifica terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e se assentar em seu trono. Esta obra de exame de caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a obra do juízo de investigação, obra final no santuário do céu. Então, olha só, voltando à história. Da mesma forma que ele passa em revista os convidados para ver quem está ali, pelos méritos de Jesus Cristo,
aceitou pela fé a obra de Jesus Cristo de redenção, de salvação, aceitou pela fé a justiça de Cristo, a sua roupa, e colocou sobre si, esses são os convidados que estão limpos para poder participar da festa. Agora, quando ele chega lá, encontra alguém que fala assim, olha, eu, pelos meus méritos, a minha própria roupa, pela minha própria força estou aqui, ele vê que esse não está preparado para participar. Então, o juízo de investigação é a mesma forma. Ele é feito antes de você poder participar da boda final, que vai ser no céu. Quando a obra de investigação se encerrar, forem examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, encerra-se o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Então, na hora que Jesus termina esse juízo investigativo, porque ele começou com o juízo investigativo dos mortos, né? Ele vai olhando os registros daqueles que já morreram. Em algum momento da história, ele passa a fazer a análise dos que estão vivos e vai continuar fazendo análise dos registros da vida de quem está vivo. Mas na hora que ele encerra também o tempo de graça. Assim, essa breve sentença, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nos conduz, através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Chuva? No cerimonial do santuário terrestre, que, conforme vimos, é uma figura do serviço do santuário celestial, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Mas, quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Quando, no cerimonial típico, o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, ele entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todos os israelitas que verdadeiramente haviam se arrependido de suas transgressões. Olha que importante, isso eu coloquei até em vermelho aqui. Que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Ele não oferecia ali um sangue pela oferta de pecado para quem não se arrependeu, irmãos. O sangue de Jesus é para aquele que confessa e deixa, para aquele que se sente triste quando peca, né? Assim, Cristo apenas completará uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra e ainda pleiteia como seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Hoje, Cristo, ele faz a intercessão e ainda está lá fazendo a obra de análise, né, da nossa vida lá. Então, uma parte da obra, como nosso intercessor, para iniciar outra, mas ele ainda pleiteia por nós. Mantinha a opinião de haver chegado a uma crise importante e que cessar a obra de Cristo como intercessor do homem perante a Deus. Eles pensavam lá, o pessoal do Milerita, né? Do movimento da reforma. Pareciam-lhe ser ensinados nas Escrituras que o tempo de graça do homem terminara um pouco antes da própria vinda do Senhor nas nuvens do céu. E eles achavam que, tendo dado a advertência da proximidade do juízo, sentiam que sua obra em favor do mundo se havia feito e não se sentiam mais no dever de trabalhar pela salvação dos pecadores. Tudo isso os confirmava na crença de que o tempo da graça findara, ou como eles então exprimiam, a porta da graça se fechou. Então, eles achavam assim, nós pregamos o juízo e o tempo da graça para essas pessoas findou, nós não vamos nem pregar mais, nós vamos parar por aqui, porque não tem lógica mais, a porta já fechou, ninguém vai mais se salvar. Mas uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2.300 dias, em 1844, assinalava uma crise importante, mas quanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança, e graça pela qual os homens durante 1.800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrira, e oferecia-se agora o perdão dos pecados do homem mediante a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Jesus continua intercedendo, mesmo no lugar santíssimo.
E como que eles acharam isso? Através desse verso. Encerrava-se uma parte do seu ministério apenas para dar lugar à outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava para ministrar pelo pecado. Então, olha só, a intercessão de Jesus, ela é feita aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, nesse 5 aqui, ó, é onde está o incenso, e aqui para frente tinha o véu, e a Arca da Aliança está aqui. Os nossos registros, eles estão contidos aqui no Santíssimo. Então, se Jesus está, ele ainda continua fazendo intercessão, e ele está aqui, há uma porta aberta aqui, ó, em que ele ainda faz a intercessão por nós, mas também faz o juízo investigativo. E olha lá, o verso diz assim, ó, via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigidos à igreja nesse mesmo tempo. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Então, quando você vê o santuário, você vê que essa porta agora está aberta. Ele intercede e faz o julgamento ao mesmo tempo. Jesus é maravilhoso. Ele tem muito amor por nós, né? Os que pela fé seguem a Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios da sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a luz apresentada nesse ministério não são por ela beneficiados. A porta pela qual anteriormente os homens encontraram acesso a Deus não mais se acha aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio porque poderia então ser encontrado pelo ministério no santuário celestial. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles, a porta estava fechada. Não conheciam a Cristo como verdadeiro sacrifício e o único mediador perante Deus. É o que nós temos que reconhecer, aceitar o verdadeiro sacrifício não feito por mãos de homens, né, mas o único e definitivo sacrifício que ele fez por nós na cruz, e aceitar a mediação dele perante Deus em nosso favor. O estado dos judeus incrédulos, dos incrédulos, ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os professos cristãos que voluntariamente ignoram a obra de nosso misericordioso sumo sacerdote. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, exigia-se que todos os israelitas que se reunissem em redor do santuário, e de modo muito mais solene humilhasse a alma perante Deus, para que recebesse o perdão dos pecados e não fossem extirpados da congregação. O que é ser extirpado? Ser morto, né? Então, para você não ser extirpado, você tinha que humilhar a alma perante Deus, sabe, irmãos? Enquanto nós não aprendermos isso, que o pecado é uma coisa que deixa Jesus triste, é uma coisa que nos afasta do nosso Senhor, nós não temos como receber o perdão. E para nós não sermos extirpados do meio do povo, nós temos que humilhar a nossa alma, porque pela fé nós estamos vendo o sacrifício, o cerimonial que Jesus está passando hoje é como o sumo sacerdote que ele está no lugar santíssimo. Então, da mesma forma que se exigia dos israelitas que eles se reunissem em torno do santuário, todos os dias de nossa vida nós temos que pensar que Jesus também está no lugar santíssimo hoje, fazendo sua obra como sumo sacerdote nosso. Nós temos que ter a mais solene humilhação de alma perante Deus. Quanto mais importante não é que neste dia antítipico da expiação, compreendamos a obra do nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que de nós se requerem. Então, nós também temos que saber quais são os deveres de nós que estamos aqui, passando por esse momento desse juízo tão importante. Também há de nós uma obra que se requer. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que serem julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Que verso maravilhoso, gente. Se nós deixarmos o nosso coração na operação do erro, nós vamos aceitar as mentiras que nos contam. Nós vamos ser julgados por não crermos na verdade. Sendo rejeitados os ensinos de sua palavra, Deus retira o seu Espírito Santo e os deixa entregues aos enganos que amam. Muitas pessoas não buscam a palavra de Deus para suas escolhas nessa terra. A gente sabe que está passando por momentos difíceis, de decisões, e se nós não rejeitarmos, né, se nós não entrarmos, se nós rejeitarmos a palavra de Deus e o Espírito Santo em nossas vidas para fazer o que precisa ser feito nesse momento de juízo, de expiação em nosso favor, nós vamos ser deixados à operação do erro, sem o Espírito Santo, porque Deus retira o Espírito Santo, e nós vamos crer na mentira, e vamos ser julgados como se não tivéssemos crido e antes tivéssemos prazer no pecado, iniquidade e pecado, ter prazer no pecado. Cristo, porém, intercede ainda em favor do homem, e luz será concedida aos que buscam. É por isso, irmãos, que nós temos que buscar. Essa busca é constante, é diária, é pessoal. Eu não posso buscar. Claro que Deus, na sua infinita misericórdia, quando eu busco pela minha família, quando eu intercedo pela minha família, Deus abençoa a minha família. Mas a salvação é individual. Eu não posso querer salvar o meu irmão, a minha irmã, um outro parente meu, pela minha busca. Né? Porque quem não busca, o Espírito Santo é retirado e ele entra na operação do erro. Então, a luz ela é concedida a quem busca. Posto que isso não fosse a princípio compreendido pelos adventistas, tornou-se mais tarde claro ao começarem a desvendar as passagens que definem a sua verdadeira posição, a posição de Jesus no santuário celestial. O transcurso do tempo entre 1844 e 1844 foi seguido de um período de grande prova para os que ainda mantinham a fé no advento. Seu único alívio no que dizia respeito a determinar sua verdadeira posição era a luz que lhe dirigia o Espírito Santo ao santuário celestial. Alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos, atribuindo às forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo que acompanhava o movimento adventista. Muitos deixaram de participar do movimento porque eram... você é fanático, você é louco, você caiu nessa... Né? Então, por causa das chacotas que eles enfrentaram, muitos desistiram. E começaram a achar que aquela atuação do Espírito Santo que acompanhava eles era força do inimigo até. Outra classe sustentava firmemente que o Senhor os guiara na experiência porque passaram. E como esperassem, vigiassem e orassem, a fim de conhecer a vontade de Deus, viram que seu grande sumo sacerdote começaram a desempenhar outra parte no mistério e, seguindo pela fé, foram levados a ver também a obra final da igreja. Então, pela fé, eles conseguiram ver que até a obra final da igreja. Obtiveram mais clara compreensão das mensagens do primeiro e segundo anjos e ficaram habilitados a receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo. Algum comentário? Nelson, você botou aí, ou então você é radical? Eu não entendi. Fui eu que sou radical? Por exemplo, você é fanático, ou não sei o quê. Muitas pessoas falam. Eu entendo muitas coisas assim. A pessoa não é fanático. Ou eles dão como aqui, quando fala alguma coisa, Nelson, você está muito radical, esse negócio de igreja assim, a pessoa é radical, você tem muito cabeça fechada, tem que ter mais menos uma cabeça aberta, né? A questão de religião, não é? Então, assim, você leva muito pessoal. Não é assim. Isso É verdade. que as pessoas falam comigo. As pessoas Fala falam mesmo, assim acho comigo. que a gente é radical quando a gente fala assim, não, eu não uso isso. Aí eu falo assim, por quê? É porque eu acredito que isso não condiz com o tempo que eu estou vivendo. E aí fala assim, você está ficando doido, você é radical. É igual a ida para o campo, né? A ida para o campo é radical. Você largar sua vida na cidade para ir para o campo? Sim. Você é coragem de largar seu emprego?
né? O pessoal fica você assim. é louca, é radical, é louca. É porque eu escrevi ali, Fanática. ou é fanático, ou então, é porque vocês falam, ou você é radical, não estou chamando as pessoas de cara, mas é assim que eles falam que a gente é radical, fanático. Aí eu falo, gente, como que as pessoas falam que a gente tem fechado? As pessoas não podem falar assim das pessoas cristãs. Eles têm que se espelhar em nós, mas não, esse pessoal fica, isso, aquilo, não. Eu não acredito que a gente seja assim. Nós só temos luz porque a gente busca a luz. Quem não busca a luz, ele é deixado ao engano, ao erro. Né? Como a gente leu aqui. Igual que eu falo, quem olha com horror para um erro, facilmente cairá em outro erro, em outro engano, que aí nós vamos ver mais à frente dos estudos. Entendeu? É só esse comentário que eu queria falar com vocês, ou com o Eldo, quem está aí. Já essa dúvida. Olha isso. Mas desculpa aí. Mais alguém quer fazer comentário? Eu só gostaria de reforçar mais uma vez, né, a título aí de conclusão, a parte que está ali entre as páginas 430 e 431. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, exigia-se de todos os israelitas que se reunissem em redor do santuário e, do modo mais solene, humilhassem a alma perante Deus, para que recebessem o perdão dos pecados e não fossem extirpados da congregação. Quanto mais importante não é que neste dia antitípico, nós vivemos no dia antitípico do perdão, né? Os israelitas lá, uma vez por ano, o dia do perdão, Yom Kippur. E agora nós vivemos, desde 1844, o dia antitípico. Então, quanto mais importante não é que neste dia antitípico da expiação compreendamos a obra de nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que de nós se requerem, né? Então, eu acho que essa é uma conclusão perfeita aqui para o estudo dessa tarde, né? O nosso papel neste dia antitípico. É isso aí. Então, reforçando mais uma vez essa citação. Que essa seja a nossa grande reflexão nesta tarde, nesse final de sábado, né? E que assim possamos realmente nos preparar, né? Em todos os sentidos. Né? Amém. Amém. Eudinha citou aí que Deus tem horror ao pecado. E a gente também tem que experimentar esse horror ao pecado. Sim. Enquanto a gente não entender que é o pecado que fez, é o que nos separa de Deus, é o que fez com que o nosso Redentor tivesse que morrer em nosso lugar, é o que faz com que o Redentor esteja lá ainda ministrando, intercedendo em nosso favor, é porque ainda estamos pecando. Mas nós precisamos estar em pé, irmãos, em pé, mesmo sem esse intercessor. E isso é um trabalho que está muito perto. A porta da graça, nós vivemos numa cronologia profética. Hoje nós estamos ainda esperando o derramamento da chuva serúde. Nós estamos nos preparando para receber a chuva serúde. Mas para recebermos a chuva serúde, a gente já tem que estar com esse caráter purificado, com esse vaso, né, limpo, pronto para receber o Espírito Santo na maior medida. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai ser dado para alguém que está vivendo em pecado? Como? Como que o Espírito Santo vai entrar e viver numa pessoa que está completamente no pecado, na apostasia, vivendo pelo mundo?
que não recebeu as Então, para nós bênçãos. recebermos a chuva serôdia, esse processo já tem que estar em nossa vida. Nós vamos receber a chuva serôdia, darmos alto com amor, vem o decreto dominical. Com o decreto dominical vai vir o fechamento da porta da graça, primeiro para nós, porque somos a casa de Israel, os que receberam essa mensagem, né? E fala lá em Ezequiel que ele não vai poupar criança, nem velho, nem ancião, nem ninguém. Depois disso, vai fechar a porta para os outros, né? E o fim. Então, a gente está, assim, no fim do fim do fim do fim. E essa preparação de abandono do pecado, a gente tem que fazer agora. Jesus já está lá no santuário fazendo a obra de expiação desde 1844. O juiz investigativo desde 1844, ele já está no Santíssimo. Se você pensar no santuário terrestre, é como se o sumo sacerdote já tivesse entrado para terminar a expiação, o Yom Kippur. Ele está agora nisso. E é agora que é ser exigido isso de nós. Não é amanhã, é agora. Amém. Então é isso, né, meus irmãos? Vamos concluir então, né? E na próxima sexta-feira, com a graça de Deus, estaremos aí para mais um estudo. O irmã Miriam, está nos ouvindo? Sim. Acho que a senhora está aí pertinho da Elda, né? Estou muito pertinho. Peraí, deixa eu tirar o som do meu. Pronto. Aumenta seu volume. Irmã Miriam, faça a oração então para nós concluirmos o estudo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de bondade, misericórdia, que nos ama com todas as suas forças, que está ministrando no nosso favor no santuário. Pedimos ao Pai perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Pai sabedoria dos altos céus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Prepare a vida. Ajuda-nos a preparar a nossa vida um dia para quando tudo isso acontecer, estarmos prontos e preparados para receber a cura da vida. Perdoa as nossas faltas, dá-nos uma semana de paz. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.